Senhores deputados, Senhora Deputada Assunção Cristas, quero começar por cumprimentar o CDS por trazer a debate um tema absolutamente central para o nosso futuro coletivo. As dinâmicas populacionais, nós sabemos que representam um dos importantes desafios estruturais com os quais a sociedade portuguesa se confronta. A incerteza quanto à evolução dos principais indicadores nesta matéria levam a que tenhamos que ter uma reflexão estratégica nesta área e exige da parte dos agentes políticos uma estratégia também que seja convergente, que defina políticas públicas ajustadas. A situação portuguesa é, de facto, uma das mais preocupantes no domínio comunitário, só equiparável a países como aos países bálticos, a Lituânia e a Letónia, ou mesmo aos países de leste, como a Roménia e a Bulgária. E, nesse sentido, preocupa-nos também muito. Mas estes problemas também não remontam apenas aos últimos anos ou à última legislatura. Este processo tem atravessado várias legislaturas, desde o decénio de 90, como se comprova, aliás, pelo decréscimo de nascimentos e pelo índice de envelhecimento patentes em todas as estatísticas sobre esta matéria. É verdade, convém lembrar, que até aos anos 70, os países do Sul eram o berço da Europa, Portugal inclusive. E em 1970, Portugal tinha um índice de envelhecimento mais baixo. Hoje é o 6º país mais envelhecido do mundo e o 5º a nível europeu. Isto deve-nos fazer pensar e deve-nos fazer agir. O PSD tem estado comprometido com esta matéria desde o início, quer na sua matriz identitária, eu diria mesmo na sua gênese programática, como também nas suas ações, na sua ação governativa e na ação governativa do último governo. E nesse sentido, o conjunto de medidas e de propostas que o CDS apresenta hoje é uma discussão pertinente. O PSD considera que há aqui um conjunto de matérias que devem ser objeto de reflexão. E por isso começaria pelo seguinte. Saudamos o CDS pela alteração que propõe ao Código de IRS, com o intuito de repor o quociente familiar. A sua supressão foi uma das maiores injustiças tributárias impostas pelo Orçamento de Estado de 2016, retirando a discriminação positiva que era feita às famílias com filhos e às famílias com avós, que prestam um importante apoio nas nossas famílias. Foi um retrocesso e um sinal contraditório com as necessidades, esta supressão acontecida há pouco tempo. Saudamos também a discussão sobre as alterações à licença parental, com várias propostas hoje em debate. A introdução da licença parental para nascimento prematuro, que aqui já foi referida pela Sra. Deputada Rita Rato, foi efetivamente discutida na legislatura anterior, mas merece um debate mais aprofundado. E merece, aliás, uma avaliação do número de nascimentos de bebés prematuros no nosso país e até de uma avaliação de impacto. As alterações à licença exclusiva do pai também merecem uma avaliação cuidada. Não podemos esquecer que o aumento do tempo desta licença passou de 10 para 15 dias e entrou em vigor com o último Orçamento de Estado. Ainda não temos, nesta matéria, dados que nos permitam perceber a adesão dos pais a esta licença, embora, naturalmente, o princípio de tempo de qualidade dos pais com os filhos seja um tema de primeira ordem neste domínio. Por outro lado, há propostas que o CDS apresenta que estavam já aprovadas, mas não implementadas, como é o caso do Portal da Família e outros, e há outras iniciativas em que também era importante perceber quanto custam à economia e quanto custam à produtividade do país. Qual é o impacto? Nesse sentido, e considerando que o tempo que mediou entre a aprovação das últimas propostas, a sua implementação e os seus resultados ainda é um tempo muito curto, eu pergunto à Sra. Deputada se o CDS está disponível para fazer essa avaliação prévia e se não considera que após essa avaliação poderíamos aí sim ajustar as propostas de medidas sobre este tema mais em concreto, reconhecendo naturalmente que o tema exige respostas que são cada vez mais inadiáveis, inevitáveis e indispensáveis. Muito obrigada.